É hora do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural, o direito agrário. Na semana passada, o assunto foi o chamado vaca-papel, aquela forma de negociação onde o pagamento está fixado ou por arroba de gado ou por saca de grãos. Hoje, o especialista em leis agrárias, o advogado Pedro Putini Mendes, explica a lei que trata do pagamento por serviços ambientais. É uma possibilidade onde o produtor pode ser beneficiado com a conservação ambiental realizada aí, na sua propriedade. Vamos conferir? Saudações, Pedro. Saudações, Direito Agrário, saudações, equipe Giro do Boi. Finalmente, sancionada essa lei que diz respeito ao pagamento por serviços ambientais, uma legislação tão esperada aí pelo produtor rural que quer receber, pelos serviços prestados de conservação, preservação do meio ambiente. Pois é, então essa lei federal 14.119 de 2021, ela institui o que nós chamamos de Política Nacional por Pagamento de Serviços Ambientais, o PSA, o famoso PSA, e esse PSA ele trata de ações voluntárias, onde um chamado pagador de serviços ambientais transfere para um chamado provedor desses serviços alguns recursos financeiros ou também outra forma de remuneração, em algumas modalidades que a lei estabelece, como, por exemplo, o pagamento direto, monetário ou não monetário, a prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas, compensação vinculada ao certificado de redução de emissão por desmatamento e degradação, os títulos verdes, chamados de Green Bonds, também comodato, a cota de reserva ambiental, o CRA. Então são algumas modalidades aí de serviços ambientais que podem ser prestados pelo produtor rural. Essa novidade ela vai acabar servindo aí como estímulo, para os proprietários rurais, para comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultura, empreendedores familiares, para que façam a proteção dos recursos naturais na sua propriedade. Então, um estímulo financeiro ou não, para que esses serviços ambientais sejam pagos. Houve uma importante participação de muitas entidades na construção desse projeto, como, por exemplo, a Embrapa, que forneceu alguns subsídios e que já tem vários exemplos aí, de serviços ambientais que estão sendo pagos a produtores rurais que têm bons projetos. E no ano passado, uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, a número 288, de 2 de julho do ano passado, ela já havia trazido algumas definições de atividades contempladas como PSA, e que poderão servir como diretrizes agora nessa próxima etapa de implementação. O que faltava, portanto, era uma lei federal, mas o jogo todo vai acontecer nos órgãos regulamentadores. Então, algumas modalidades que o Ministério do Meio Ambiente já havia estabelecido para pagamento de serviço ambiental pode ser considerado a conservação e recuperação de vegetação nativa, a conservação de remanescentes vegetais em áreas urbanas e periurbanas, a conservação e melhoria da quantidade e da qualidade da água, especialmente em bacias hidrográficas com cobertura vegetal crítica, que são importantes para o abastecimento humano, e também para a dessedentação animal em áreas que estão sujeitas a desastres. Outra modalidade também é a conservação de paisagens de grande beleza cênica. Isso é interessante para algumas propriedades que possuem esse tipo de trabalho, de conciliar ali essa beleza da propriedade com alguma atividade de ecoturismo. A recuperação e recomposição da cobertura vegetal de áreas degradadas por meio de plantio de espécies nativas ou sistema agroflorestal, dentre outras modalidades que o Ministério do Meio Ambiente trouxe também, para a gente não ficar citando todas elas aqui. O financiamento desse tipo de serviço ambiental prestado, ele pode vir de pessoas físicas ou jurídicas ou também agências multilaterais e bilaterais de cooperação internacional, preferencialmente em doações, ou sem ônus para o Tesouro Nacional. Então, também podem vir de receitas obtidas pelo uso de recursos hídricos, aquelas cobranças que são feitas nas bacias hidrográficas, nos comitês de bacias, enfim.
E outras modalidades de pagamento também podem ser definidas aí pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, que será, né, o órgão gestor dessa política nacional. Enfim, o que nós percebemos dessa legislação é que ela ainda é um pouco vaga, né, porque maiores detalhes vão ser feitos nas vias administrativas, em normativas, enfim. Né, valendo citar apenas um esclarecimento aqui, né, a título de orientação para a regularização ambiental daqueles proprietários rurais que vão ser candidatos ao PSA, que só poderão ser candidatos ao PSA aqueles que estão situados em zona rural inscrita no CAR, né, os situados em zona urbana que estejam em conformidade com o plano diretor, e as RPPNs, né, as reservas particulares de patrimônio natural, né, que também vão poder ser recebedores, né, deste serviço. Então consultem aí os técnicos para fazer os devidos projetos. Infelizmente, alguns benefícios fiscais que estavam previstos na legislação que foi apresentada, né, que beneficiariam também proprietários de imóveis privados, acabaram sendo vetados pelo governo, né, como, por exemplo, os incentivos tributários para a mudança no sistema de produção, descontos para créditos com juros, né, diferenciados para esse tipo de serviço, enfim. Mas é importante que essa lei ela já venha dar um grande passo, né, para que a gente veja um futuro aí de melhor viabilidade para a conservação dos recursos naturais em propriedades privadas. Então é isso, saudações e até a próxima. Maravilha, grande Pedro Putini Mendes, toda terça-feira no quadro Direito Agrário, trazendo uma novidade para você, pecuarista brasileiro.